Mateus 9, 27. A cura de 2 cegos, amém? E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse: crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe ele: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhe abriram. E Jesus advertiu, dizendo: olhai, que ninguém saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Amém? Pai, nós te damos graça e nós te louvamos, Senhor, que tu possa, Senhor Jesus, aleluia, ministrar, Senhor, em nossos corações, Pai. Aquilo, Senhor, que tu tens, Senhor, para conosco nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Vem operando, vem derramando do teu óleo, da tua unção. Vem derramando, Senhor, da tua graça. Abrindo o nosso entendimento, Senhor. Nos dando sabedoria para entender. Nos levando no profundo. Através do teu Espírito Santo, Senhor. Sede, meu Deus, a tua boa mão estendida sobre nós. Nesta noite, Senhor. Como já está, Senhor Deus, ilumina, Senhor, escreve, Senhor, a tua palavra em nosso coração, Senhor, quebrando o nosso coração, molda segundo o teu querer, meu Deus, para fazermos a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, aleluia, nós vemos aqui que, aleluia, o grande ministério de Jesus, né, foi ensinar. Às vezes nós olhamos e nós achamos que o grande ministério de Jesus foi curar, né? Foi curar. Não, o grande ministério de Jesus foi ensinar. Jesus veio ensinar como vivermos, aleluia, de uma forma maravilhosa, de uma forma de paz, de tranquilidade, de prosperidade. Ele veio, aleluia, cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei para que nós não cumprisse. Por quê? Porque Jesus, ele veio resumindo todas as coisas. Ele se abre de uma forma tão grande. É o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Então, Jesus, ele se abre de uma forma tão grande que ele pega e ele fala, né, ele resume qual é o maior mandamento. Perguntaram a Jesus e Jesus falou: o maior mandamento, amarás a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos viver este mandamento, nós viveremos bem. Porque a mulher amará o marido amará a mulher, né? Os irmãos amará os irmãos, né? Amará todo mundo, o próximo. Quem é o próximo? O próximo é aquele que está na tua frente, né? Quem é o próximo do bandido? É o cara que ele quer assaltar, ou que ele quer matar, é o próximo. Mas ele não ama, porque ele não tem o princípio de Deus. Ele não ama a Deus. E porque ele não ama a Deus, ele não consegue amar o próximo, né? Então, irmãos, Jesus, ele veio resumir. As pessoas falam: é difícil seguir Jesus. Não, não é difícil seguir Jesus, sabe? É porque é difícil nós vencer a nossa carne. Porque a carne, irmão, a carne, ela quer fazer as coisas. Eu posso, eu faço, eu resolvo, eu mando, né? Como a história que foi contada aqui do homem. Ele bateu na mulher, achou que a mulher tinha morrido, então ele foi e se matou também. Será que ele amava tanto a mulher que ele não ia poder viver sem a mulher? Ou ele teve medo de ser preso, né? Então, irmãos, o que passou na cabeça daquele homem naquele momento? O que passa na cabeça de certas pessoas em momentos de dificuldade, em momentos que eles têm um problema para resolver, aleluia, e eles não resolvem, eles ainda se complicam mais ainda. Por isso que a palavra do Senhor diz, aleluia, que nós temos que estar atento à palavra dele, ouvir. Ele falou: Josué, se você quiser ser bem-sucedido, você ouve essa palavra de manhã, de tarde e de noite. Lê esse livro, Josué. Abre aí, lê. Lê porque, ó, Josué, é eu que dirijo todas as coisas. Eu vou mostrar exatamente aquilo que você precisa fazer naquele momento. Eu vou te chamar a atenção para aquilo que você necessita naquele momento. Sabe? Então, o Senhor, quando ele dá essa ordem a Josué,
E se Josué cumpriu, Josué se deu muito bem. Aleluia, porque é o Espírito Santo, irmãos. Se nós, aleluia, pela manhã abrirmos a palavra de Deus, Deus tem uma palavra e nos sustenta até a hora do almoço. Se almoçou, tirou uma palavra, aleluia, o Senhor vai te orientar em outras coisas. E você tem um final de tarde abençoado. E à noite você tira uma palavra, o que te acontece? Você tem uma noite abençoada, uma noite tranquila, aleluia. E se houver uma situação, você já está alimentado pelo Senhor. A paz, a tranquilidade, a direção estará sobre a tua vida. Esse livro é um livro, aleluia, direção. Jesus, ele é o caminho. Por quê? Porque toda essa palavra nos leva em caminho de segurança, né? Vai tirando de nós a nossa carnalidade, né? E Jesus, ele fala aqui, né, que Jesus andando, quando Jesus estava na terra andando, muita gente ia até Jesus porque tinha uma necessidade. Tinha uma necessidade. Mas as coisas que não nos incomodam, né? Às vezes nós usamos óculos a vida inteira e até gostamos quando tem que trocar o grau, porque também trocamos a armação. E achamos legal. Achamos legal, irmão, trocar. Por quê? Porque a palavra hoje é o cego. O cego estava lá, mas ele, aleluia, porque ele era cego, um óculos não adiantava para ele. Então ele queria ver. Então ele foi até Jesus, pedir a Jesus. Mas nós não nos preocupamos se a nossa vista está ficando turbada. Se nós vamos no oculista e ele fala que nós temos que usar meio grau, 2 graus, aí fica até feliz. Eu fui no oculista, tem pouquinho grau meus óculos. Sabe, irmãos? Por quê? Mas Deus quer que nós vencemos todos os nossos obstáculos. Porque Ele já nos capacitou para isso. Né? Não aceita, rejeita. Rejeita, meu amado. Aleluia. Porque para isso Jesus veio, para que a palavra dele se cumprisse em nossas vidas. Verdadeiramente, Isaías, 600 anos antes de Jesus vir, Isaías profetizou e falou, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras eu sou curado. Quando, aleluia, Jesus veio, Jesus falou, é chegado a vós o meu reino. O reino de Deus é chegado a vós. Né? Você pode imaginar no céu as pessoas de óculos? Né? Não, já pensou as pessoas de óculos no céu? Não tem, meu amado. Então o reino veio até vós, sabe? Mas é uma luta. É uma luta, irmãos. E muita gente se acomoda. Quem conhece a Anice, a mulher do Rogério, sabe que ela era míope, não enxergava nada na frente do olho, não é, pastor? E nós fizemos uma campanha, né? E Jesus curou o olho dela, tirou o óculos, andou anos sem óculos. Mas agora ela voltou a usar óculos de novo. Sabe por quê? A fé dela foi abalada novamente. Foi abalada, irmãos. E esses homens, eles pediram a Jesus. E Jesus perguntou a eles, vocês podem crer? Né? E eles falaram que sim. Eu não creio que Jesus levou sobre si as dores e enfermidade. Eu creio. Você não crê que Jesus veio para nos salvar, nos tornar filho de Deus? Somos filho. E como filho pertencemos a esse reino. Sabe? Pertencemos a esse reino. É até uma pregação meio estranha, né? Porque tem muita gente de óculos na igreja, né? Mas de vez em quando Deus me usa com isso. Amém, irmãos? Deus me usa porque, aleluia, porque é a palavra de Deus, irmãos. Porque é a palavra. Entendeu? É a palavra. É como nós pregamos sobre pecado, nós pregamos, aleluia, se nós abrimos uma palavra de cegueira, nós temos que te alertar para que você não use, para que você, sabe, cresça na fé. Cresça na fé, Senhor, a tua palavra é verdade. O Senhor curou o cego de nascença. Então, por que meu olho está ruim? O Senhor não fez meu olho ruim? Eu vim com meu olho perfeito. Hoje, irmão, é tanta barbaridade que às vezes as crianças de 3 aninhos, tadinho, e já estão usando óculos. É sério, e às vezes graus forte. O que falta? O reino. Falta nós vivermos o reino. Falta nós tomar posse.
daquilo, rejeitar aquilo que está vindo, aquilo que vem sobre nossas vidas. Todo dia eu oro pelos meus olhos. Meu esposo está ali, ele sabe disso. Todo dia eu oro pelos meus olhos. Estou com 66 anos. Aos 18 anos eu usava óculos. Tá? Se eu tivesse me acomodado, podia estar com óculos agora e bem forte. Tá? Mas eu tinha vontade de usar. Quando eu usei, eu não gostei. Aquilo na cara, não gostei. E porque eu não gostei, eu rejeitei. Às vezes parece que a gente gosta de certas coisas na nossa vida, irmão. A gente gosta, sabe? A gente gosta, às vezes, de ficar irritado. Às vezes, a gente gosta de falar mais alto. A gente gosta de discutir. Mas Jesus Cristo, Ele veio mudar a nossa vida. Ele veio fazer algo novo na nossa vida. O Deus que cura os olhos, irmão, é o Deus que cura o câncer, é o Deus que cura a AIDS, é o Deus que cura a gripe, é o Deus que cura a febre, é o Deus que cura. E quando você está com uma situação difícil, aí você batalha por aquilo, você ora, você jejua, não é verdade? Toda hora você fala com Deus, mas tem coisa que não incomoda. Você já acostumou, e você não incomoda. Senhor, por que você está falando isso? Porque Deus quer manifestar a glória dele na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Deus quer, irmãos. O Senhor quer que a glória dele venha sobre nós. Que ele visite nossos órgãos. Que coloque funcionando normal os nossos órgãos. Sabe? Mas nós às vezes não oramos por isso. Fica muito preocupado quando é com nossos filhos. Aí nós oramos e nós ficamos angustiados. É para nós também. É para nós e para os nossos. E tanto quantos chegarem até Deus. A palavra é para Ele. Aleluia. Nós só se preocupamos quando nós temos uma coisa muito séria. Uma coisa que nós ainda não estamos acostumados. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão acostumando com certas coisas. Coisas que dá para controlar, mas não é. Deus quer que, aleluia, nós possamos viver, sabe, a intensidade do Evangelho. O Evangelho que cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Deus quer manifestar a glória dele na nossa vida. E nós temos que estar preparados por isso. E muitas vezes, né, o que nós fazemos? Nós fechamos os olhos para isso. Fechamos os olhos para certos ensinamentos de Deus. Achamos, aleluia, que certas coisas sérias, né? Quem viu aí The Chove, né, que fala aí, aquele homenzinho lá manco, né? Ele queria que curasse a cegueira da mulher. Mas ele não ligava para a manquidão dele. A mulher que foi ligar para a manquidão dele e Jesus curou depois. Mas ele queria que curasse ela. E ele não se preocupou com ele. Às vezes nós queremos que Deus faça muitas coisas na vida dos outros, irmão. E não olhamos para nós mesmos. Né? Olha para você mesmo. Né? Como a presbítera contou aqui, olha para você mesmo, né? Vê o que você anda fazendo, vê o que, aleluia, na tua vida que pode ser ajustado, em que você pode ser abençoado, né? Se é na vida, aleluia, espiritual, se é na vida sentimental, se é na vida financeira, né? Se é na sua saúde, aleluia, porque a mão do Senhor está estendida para abençoar. A mão do Senhor, meu amado, ela quer alcançar a gente. Sabe quando o nome do Senhor é glorificado? Quando acontece, aleluia, um milagre. Quando, aleluia, sai virtude do Senhor para nossas vidas. Sai virtude do Senhor. Estávamos lendo hoje em Ezequiel, aí as roupas do sacerdote, né, era santíssima. Aí o Senhor deu ordem a eles para que eles não saíssem com as roupas santas lá fora, para não santificar o povo. Olha o poder, irmão. Como sair virtude do Senhor, né? Se eles fossem lá com a roupa santificada lá fora, saísse lá do templo com a roupa santificada, ia santificar o povo. Mas Deus não queria que as roupas santificassem. Deus quer que eu me santifique. Eu, né? Deus nos chamou para ser santo. E como nós vamos ser santo? Praticando a palavra do Senhor. Praticando, meu amado. Transformando a nossa vida, como já foi falado aqui, né? O nosso gênio. Porque as criancinhas já nascem com gênio, né? Um gênio forte, as criancinhas têm um gênio forte hoje em dia.
Antigamente não era não, mas agora as criancinhas são o que são. Né? E já sabem o que querem, pequenininho. Eles têm uns ímpetos assim muito... Né? E eles precisam ser o quê? Moldado, ensinado. Não deixar prevalecer esse lado ruim que as crianças, infelizmente, irmãos, devido à atmosfera está tão carregada, tantos problemas. Quando as crianças, às vezes, é gerado, aleluia, as crianças já absolvem muitas coisas que não era para ser absolvida, porque eles vêm do céu santinho, mas depois vai mudando, transformando. E se não tiver o pai e a mãe que ensine o caminho, a criança a andar, como já foi falado aqui, o que acontece? Tudo fica tortinho, tudo fica tortinho. Então, irmãos, às vezes nós não queremos ver, né? Também não queremos ouvir, né? Isso aí não precisa. Isso aí eu não preciso, né? Não estou precisando de Deus, aleluia, para essa situação. Eu estou precisando para outra. Mas às vezes Deus quer te chamar a atenção para alguma coisa que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer que o nome dEle seja glorificado na tua vida através de alguma coisa. E que você, aleluia, não está vendo, não está percebendo, aleluia. Jesus curou, aleluia, muitos cegos. Também em Marcos 8, 22 diz assim, que ele vinha de Betesda, né? Onde lhe trouxeram um cego e rogou-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe os olhos, impôs-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, mas como árvore que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente, e mandou para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia, nem os diga a ninguém na aldeia. Como não dizer, né? Mas Jesus ali, aquele cego, Jesus ele fez de uma forma diferente. Jesus fez barro, porque nós viemos do barro, e Jesus fez barro, e colocou no olho daquele moço. Depois, aleluia, Jesus aqui, ele impôs as mãos e perguntou se ele via. E ele viu os homens como árvore, irmão. Por quê? Porque Deus nos vê para dar frutos. Para dar frutos. E ontem, sabe? Ontem eu não sei por quê. Eu estava orando no monte, depois eu vim de carro. Eu fui cedo, eu fui sozinha, vim dirigindo. E o Senhor me trouxe aquela árvorezinha ali que foi morta. E o Senhor falou assim, quem mata uma árvore, mata um homem, porque a árvore tem vida. A árvore tem vida. O Senhor falou isso comigo ontem. Com toda certeza tem uma profundidade muito maior nisso. Mas o Senhor, esse homem aqui, ele viu as pessoas como árvore. Como árvore. E aí o Senhor tocou. Porque Deus nos vê como árvore para dar frutos. Frutos, irmão. Nós temos que dar frutos. Frutos em tudo. Às vezes nós pensamos que fruto é ganhar alma só para Jesus. Nós temos que dar fruto, trazendo essa palavra para que ela esteja dentro de nós, para que a cura se manifeste, o milagre se manifeste, a bênção do Senhor chegue até nós, para que as pessoas olhem para nós e vejam ali é uma pessoa abençoada. Ela é abençoada porque ela serve ao Deus vivo. Deus vivo, amado. Então Deus quer que nós venhamos dar fruto em nós mesmos. Mas nós não damos fruto em nós mesmos. Entendemos a palavra errada. Eu tenho que ganhar lá o bandido, eu tenho que ganhar. Ninguém ganha ninguém, irmão. Quem ganha é Jesus. É o Espírito Santo. Ninguém ganha ninguém. Eu ganhei fulano para Jesus. Ganhou nada, irmão. Quem são nós? É o Espírito Santo que convence. A única coisa que eu posso fazer é falar. Eu falo de Jesus. Só isso. Agora quem ganha é o Espírito Santo. É Deus que toca. E ainda, aleluia, me move para levar a palavra certa. Aí eu me gabo. Ganhei fulano para Jesus. Né? Como quanta gente aí, fulano ganhou cantor, ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou nada. Quem ganha, meu amado? Quem ganha é o Senhor.
Quem nos comprou foi o Senhor. Às vezes nós entendemos a palavra toda errada. Aleluia. E ficamos preocupados com isso, com aquilo. Aleluia. Orar, meu irmão. Você tem que orar para cura, tem que orar. Se Jesus curar na hora, glória a Deus. Se não, continua orando. Que Ele vai curar amanhã, vai curar depois da manhã, mas Ele vai curar. Porque se você bater, a porta vai abrir. Vai abrir. Sabe? A pastora Fátima, ela não queria fazer a cirurgia de maneira nenhuma. Ela falava comigo assim, Ana, eu falava, não, você vai passar pelo médico, Deus deu sabedoria no médico e deu os doutores, você tem que passar pelo médico. E ela não queria ouvir isso. Nós fomos em Biúna num evento, a irmã falou com ela que ela não ia deitar na maca. Aí eu falei assim, você vai deitar sim, você vai deitar. Ela falou, não, mas a irmã orou para mim, eu não sabia. E falou, falei, mas você vai deitar. Aí a Marcela até brincou lá, que nós estávamos conversando, a Marcela falou assim, não deitou na maca, ela deitou na cama. Eu falei, ela não deitou na maca. Não ficou ali nas macas no corredor. Sabe, irmãos, você tem que ter sabedoria de Deus. Coisa que é para Deus fazer. Coisa que é para o homem fazer. Tem a enfermidade, aleluia, que o oculista resolve. Tem umas que ele não resolve. Então, irmão, você tem que entender o que Deus deixou para o doutor e o que Deus deixou para que a glória dele se manifestasse na nossa vida. A nossa vida, você tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Frutos dignos de arrependimento. De arrependimento. Aleluia. Né? Por quê? Porque às vezes, aleluia, Jesus falou assim, perguntaram, viram o cego de nascença lá em João 9. Quem pecou, Senhor? O pai ou a mãe? Porque eles tinham essas coisas, né? Bem que falta de entendimento. Porque lá em Ezequiel fala que o pecado, o pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai. Não leva. A Bíblia fala que não leva, não leva. Então, aleluia, perguntaram. E Jesus falou, não, nem ele nem os pais pecaram. Isso aí foi para quê? Para que manifestasse a minha glória na vida dele. Então, irmãos, o nome do Senhor é glorificado em toda a cura, né? O nome do Senhor foi glorificado. Né? Na bebezinha foi glorificado, nós clamamos e o nomezinho do Senhor foi glorificado na vida dela. A glória do Senhor entrou na vida dela, o reino de Deus entrou, né? Então, irmãos, Deus, ele vai operando de forma maravilhosa, tremenda, poderosa, porque nós temos promessa de Deus. E as promessas de Deus, aleluia, passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar, vão. Então nós temos que deixar, né, de ficar nos acomodando com todas essas coisas. Aquilo que é fácil, nós tomamos um remédio e resolvemos. Mas aquilo que é para você guerrear, até que você fique curado, aleluia, né? Até que você fique curado, você não guerreia. Eu tinha muita crise de rins e o Senhor Jesus Cristo me curou. Tinha muita cistite. Senhor Jesus Cristo me curou. Em quê? Em guerra espiritual, irmão. Todos os dias tem que colocar diante de Deus aquilo que você precisa. Senhor, me cura disso, me cura daquilo. A gente tem muito tempo, sabe? Se você for falar com o Senhor, você fala o dia inteiro com o Senhor. Você não vai ter tempo nem... Quem você está conversando? Eu estou conversando com Deus. Você não vai ter tempo nem de conversar com seu marido, conversar com os outros. Você vai conversar só com Deus. Porque nós temos muita coisa para colocar, sabe? Ele falou o quê? Que ele troca coração, que ele pega o coração de pedra e troca num coração de carne. Que ele move, que ele tem o coração do homem na mão dele, move para onde ele quer. Sabe? E muita gente, irmãos, em vez de buscar a glória de Deus, eles ficam preocupados, orando por tanta coisa, sabe? Perdendo tempo, falando tanto com Deus de coisas que não tem e não olha para si, sabe? Não olha para si. O que Jesus falou? Escape por sua alma. Não foi? Escape. Nós temos que escapar pela nossa alma. A nossa alma, cada um tem que tomar responsabilidade com a sua alma. Você não é responsável pela alma do seu marido. Você pode ajudar ele em oração, mas ele tem que ser responsável pela alma dele. E vice-versa. Você não é responsável pela alma do teu filho. Você ajuda em oração pedindo a Deus para ter misericórdia, para o Senhor ir lá
salvar, porque quem vai é o Senhor, não é a tua palavra, é o Senhor. Porque senão, irmãos, a gente pegava os filhos e trazia tudo para a igreja e botava aí. Pegava as noras, pegava os netos, botava tudo aí. E não é assim, entendeu? Mas o que nós podemos fazer? Orar. Pedir a Deus a misericórdia. Por isso que nós oramos, né? Para que o Senhor venha salvar os nossos. Porque existe uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então tem uma promessa para nós orar. Você está vendo? O Senhor nos incentiva a orar por aquilo que nós precisamos. Ele nos incentiva, o próprio Senhor. E Ele fala, se você for pedindo, aleluia, vai fazer. Aí traz a passagem do quê? Da viúva, né? E do juiz iníquo. E Jesus não é iníquo. Ele vai fazer. Né? Mas existe o quê? Existe um preparo. Talvez nós não estamos nem preparados para receber certas coisas do Senhor. E o Senhor precisa nos preparar. Então esses homens, eles olharam o ser humano como árvore que anda. E Jesus falou, olha, estão olhando muito profundo, é melhor tocar de novo para eles serem humanos. E tocou, aleluia, e eles olharam perfeitamente. Então Jesus, ele realizou muitos milagres, mas para quem? Para quem quer. O milagre é para quem quer. O milagre não é para todo mundo, que nem todo mundo quer. Nem todo mundo, aleluia, está preparado para o poder do Senhor, para a graça do Senhor em suas vidas, né? Muitos, aleluia, querem outras coisas da vida, mas o Senhor, aleluia, Ele tem projeto na nossa vida. Tem projeto, irmãos, aleluia. Ele não falou lá em Isaías que toda ferramenta preparada contra nós, aleluia, né? Em juízo nós a condenaremos. Ele falou isso lá em Isaías para nós. Então significa o quê? Que o Senhor, Ele vai vencendo, aleluia, dia a dia, o nosso adversário. É Ele que vence através da nossa oração, né? Nós repreendemos, aleluia, ordenamos que para, aleluia, e o Senhor dá ordem, não deu ordem a, aleluia, Satanás contra Jó. Você pode mexer em tudo, só não mexe, né, na vida dele. E ele mexeu em tudo que ele podia mexer, tudo, né? E Satanás falou, o homem dá, pela sua pele o homem dá tudo. Aí ele falou assim, então você pode mexer também, só na vida que você não vai mexer, porque a vida pertence a Deus, irmãos. Nós que tememos a Deus, aleluia, a nossa vida está escondida na mão de Deus, está escondida. O inimigo não pode roubar a nossa vida. A história que foi contada aqui, quem roubou a vida do homem e da criança foi Satanás. Soprou na mente dele e ele fez aquele suicídio, né? Mas, aleluia, quem tem o Senhor e serve o Senhor, aleluia, com integridade, o inimigo não pode ceifar a vida. Nós ouvimos aí na pandemia muitas pessoas, pastores, que se suicidaram. Por que se suicidaram, irmãos? Porque, na verdade, eles não conheciam o plano de salvação. O plano de salvação não é dinheiro. Se nós trabalhássemos nessa igreja por dinheiro, nós faríamos evento, chamaríamos cantores, chamaria pregadores de nome e a igreja encheria. Mas nós não trabalhamos pelos dízimos, tá? Nós trabalhamos para que as vidas sejam alimentadas e sejam salvas. Sejam salvas, mano. Queremos ver Jesus mandar as vidas. E Deus, olha só, irmãos, e Deus acrescentava todos os dias na igreja aqueles que hão de ser salvos. Salvo. Nem todo mundo que está na igreja, cheias, vão ser salvos. Porque são pessoas de eventos. Pessoas de eventos. Pessoas que vão ali, vão aqui, são pessoas de eventos. Mas, aleluia, nós aqui, graças a Deus, desde que esse ministério foi fundado,
nós trabalhamos por alma. E uma alma vale o mundo inteiro. O mundo inteiro, irmãos, porque as almas são do Senhor. Nós não seremos nós não seremos galardoados Por quê? Pelas almas. Nós seremos pelas nossas obras. Pelas nossas obras. Então, às vezes você pensa assim, fulano, aquela igreja imensa, enorme, e você está aí, mas você é uma pessoa que trabalha para Deus com seriedade, que tem amor ao próximo, sabe? Que crê na palavra e vive a palavra. Sabe, irmão? Você vai ser julgado por isso. Por isso. Porque senão, o Senhor não iria rejeitar, como já foi falado aqui, rejeitar aqueles que oraram, curaram, fizeram isso, fizeram aquilo. Não ia ser rejeitado. Se isso fosse um padrão para Deus. Não é. Não é, irmãos. É a santidade. O Senhor nos chamou para a santidade. Se nós formos santos como Ele é santo, nós seremos salvos, moraremos com Ele. Moraremos com Ele eternamente. E o que nos santifica é a palavra. Às vezes as pessoas têm muito medo dessa palavra quando a gente fala, irmãos, precisamos nos santificar. As pessoas, mas como é que eu vou ser santo? Eu vou ser isso. Não, a palavra, você tem que viver a palavra. O mundo está aí, o mundo fala um monte de coisa. Você não pode aceitar. Muita gente hoje já está aceitando isso dentro de casa, até dentro da própria casa. As pessoas aceitam, mas não pode aceitar. Dentro de você, você não pode aceitar. Pode, meu irmão. Dentro de você, Deus tem que olhar para você e ver que você não está, aleluia, alinhado com esse mundo. Com essas transgressões da palavra de Deus, com essa rebeldia com a palavra de Deus. Você não pode aceitar. E muitas das vezes está dentro da nossa família, mas nós não podemos aceitar. Tudo bem, abençoar. Como é que você vai abençoar? Eu me lembro na igrejinha lá, não sei se a Nelly estava nesse dia, a pastora Tanaí estava, que o homem chegou. Você estava, Nelly? Que o homem chegou e ele me pediu para mim orar. Aí eu falei, oro. Eu quero que você ore para o meu namorado. Eu falei, não, isso aí eu não oro não, isso aí não é de Deus não. Você estava? Então, e ele, e ele pegou, ele ficou irado, ele começou a me cuspir, eu botei a mão assim, fui repreendendo ele foi andando de costa, ele foi embora. Passou uns meses, irmão, e aquilo não ficou no meu coração, eu não fiquei chateada, eu nunca fiquei chateada por alguma situação que eu passei na presença de Deus, nunca mesmo, nunca. Um dia o homem foi lá com um facão, lá também para me matar lá, eu nunca fiquei chateado com isso, não fiquei chateado com o cara que me atirou aqui na frente, eu nunca liguei para isso. Eu sempre tive consciência que a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra as potestades que regem lugares espirituais da maldade. E passou uns meses, um dia nós estávamos lá orando de novo, o cara veio. Nem lembrava muito dele, mas ele veio. Aí ele falou assim, pastor, eu vim aqui te pedir perdão, porque aquele dia eu te cuspi. Irmão, quem faz isso? Deus. Eu não conhecia ele, nunca mais eu ia ver ele, mas Deus fez ele. E ele estava do mesmo estilo. Ele não falou comigo que ele aceitou Jesus, ele não fez nada. Você está vendo? Mas Deus fez, sabe por quê, irmão? Cuspir na cara dos outros é uma coisa muito séria. Muito séria. E o Senhor fez ele retroceder, fez ele ir lá. Então, irmãos, a gente vai vendo que tudo é Deus que move. Nós somos simplesmente, servo para servir. Servir e não ficar aborrecido com qualquer coisa. Tem gente que se aborrece com qualquer coisa, Está na casa de Deus, ele não entende que as coisas são espirituais. Às vezes o irmão não olha para ele, não é que o irmão não olhou, foi Deus que fez o irmão não olhar, meu irmão. Porque Deus quer mexer com você, quer ver como está teu coração. Faz com que o irmão fale uma coisa que você não goste. Não é totalmente o irmão que falou, ele não propositou aquilo, mas ele fala, porque Deus coloca a palavra na boca, porque Deus quer mexer com o teu coração. Deus quer te santificar, quer tirar de dentro de você as mágoas, os rancores, quer tirar de dentro de você tudo aquilo que não procede dele, quer te santificar. E como é que vai?
Sabe, você quer ver se uma ferida não tem pus? Tira a casca. Você vai ver se tem ou não tem. Às vezes você tem que mexer na ferida, e Deus mexe na nossa ferida. Deus mexe. Deus sabe aonde está o nosso coração, como está. E é glorioso, meu amado, quando alguém te pisa no pé e você já não sente mágoas, você não sente mais raiva, você não acha que a pessoa pisou no teu pé, foi porque ela quis. Você vê, poxa, ela pisou porque ela não viu. Sabe? Então você se alegra mais, aleluia, do que qualquer coisa. Porque você vai vendo que você está curado. É igual, meu amado, quando se prega de prostituição. Aleluia. Né? E você vê que quando você não entende a palavra, você é muito infantil. Nós somos criança. Quando a gente vem para a igreja, nós somos criança. Quando eu ia na igreja, né, e o pastor começava lá a falar de mentira, de prostituição, aí eu falava, o que eu vim fazer na igreja? Estou vivendo isso, porque eu vim aqui para ouvir Deus falar, e Deus não está falando. E Deus deixou eu questionar o Senhor por muito tempo. Aí um dia, o Senhor, né, o pastor estava lá pregando, e o Senhor falou comigo assim, me dê glória, porque você já foi curada disso, disso, disso e disso. Você está sendo alimentada. Estamos sendo alimentados, irmãos, não é? Para não fazer mais. Estamos sendo renovados. É o arrozinho com feijão que todo dia você come. É a criança que não quer comer e você fala, come sim, só um pouquinho, um arrozinho, come um salgadinho, só uma comidinha, né? Só uma comidinha. Para quê? Para se manter em pé. Não precisa comer muito, mas come um pouquinho. E nós estamos comendo, aleluia, o pão, aleluia, que um dia ele foi forte para nós. Um alimento que um dia doeu a alma. O alimento que um dia, às vezes nós saímos até irado da igreja. Até irado. Que, puxa, esse pastor fica falando desses negócios, né? Mandando eu pedir perdão, mandando eu perdoar. Ele não sabe o que a pessoa fez comigo, porque se ele soubesse, ele não falava isso. Mas não é ele, é Deus. Fala que nós temos que perdoar infinitamente. Infinita. E fala que nós não precisamos temer a nada, irmãos. Porque o Senhor está conosco. A glória de Deus está na nossa vida, manifestando o poder dele. Isaías 42, o Senhor vai falar, né, para nós servos. O Senhor já vinha falando de salvação para nossas vidas. E ele fala, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem apraz a minha alma, né? Então, o Senhor, aleluia, ele pôs, né, o Espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios, falando de Jesus. E Jesus veio trazer justiça para nós, irmãos. Nós éramos injustiçados, sabe? Nós não conhecíamos Deus. O adversário fazia de nós o que queria. O adversário nos enganava com tanta coisa. Nós éramos cegos, né? Mais cegos do que esses homens aqui. Talvez esses homens eram cegos, mas eles conheciam a Deus. Era uma pessoa que estava ali na sinagoga sempre ouvindo a palavra de Deus, se limpando pela palavra. Mas nós não entendia nada. Tudo que falava com a gente achava, né, que era certo, que fulano sabia. Hoje não, irmãos. Hoje nós não vamos em vãs conversa. Hoje tudo nós olhamos, aleluia, para o Senhor. Tudo nós olhamos para Deus e vemos que a unção do Senhor está sobre nós. E como foi falado aqui, um Deus tão grande, que se fez tão pequeno, que habita no meu e no teu coração. É um privilégio muito grande, irmãos. Sabe, falar de Jesus somente com a sabedoria de Deus, porque não tem como nós descrever um Deus tão grande, um Deus tão tremendo, maravilhoso, né? Que nos comprou por um bom preço, não foi ouro, não foi prata, Ele nos comprou com sangue puro dele, irmãos, aleluia, né? Viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, aleluia, para nós termos vida nele. Aleluia, é muito mistério, é muita glória de Deus, é muito, irmãos, é muito. Infelizmente, né, nem todo mundo entende isso, mas nós que entendemos, nós somos ricos, nós somos milionários, meu amado, nós somos eternos, aleluia, e não pagamos nada por isso. Ele próprio abriu o nosso coração e o nosso entendimento para nós entendermos o plano de salvação.
Por isso a nossa obrigação é orar para que outras pessoas sejam salvas mesmo, para que o adversário perca as forças dos nossos amados, dos nossos queridos, que já aprisionou, conseguiu enganar com tanta besteira, com tanta coisa, com tanta ilusão do mundo. Só a nossa oração, aleluia, vai chegar, sabe por quê? Porque Deus ouve a oração, Deus não rejeita. Às vezes a gente pensa, eu estou orando 20 anos, 10 anos, não importa, minha irmã. Ore, ore até o último dia da tua vida, até o último dia. Ore, ore sem cessar, porque depois que você, aleluia, partir para a glória, aleluia, a tua oração ainda vai continuar dando frutos aqui nessa terra. Vai continuar, meu amado, é até que Ele venha. Não vai ser o dia que a pessoa, ela falece, aleluia, ela vai para Deus, a oração dela não é esquecida. Deus não bota lá de lado e fala, bom, isso aqui eu não preciso olhar mais, porque fulano já veio para cá. Não, continua fazendo, dando frutos, continua. Quando nós congregávamos no Marília, nós tínhamos um moço lá, que ele teve câncer, o Senhor curou ele de câncer. Olha, irmão, o poder da palavra é muito sério. O Senhor curou ele de câncer, o médico concluiu, fez exames, ele estava curado do câncer, mas aí o primo dele foi na casa dele, né, e a família ia na igreja porque Deus tinha curado ele de câncer. E ia bastante gente. A gente foi muitas vezes na casa dele, ele morava, tinha um quintal enorme, assim, grandão. Disse que um dia o primo dele chegou lá e falou assim, eu venho aqui, né? Acho que falou o nome da mulher dele, que Jesus te curou. Ele falou, Jesus me curou o quê, menino? Esse Jesus me curou? Ele falou, irmão, não deu uma semana, o câncer voltou. E voltou terrivelmente. E aí, pastor Enio chamou de novo para ir lá fazer campanha. E eu falei, pastor Enio, mas a gente vai lá fazer de novo. Jesus já curou. A própria mulher dele falou que ele entregou para Jesus. Jesus pegou. Jesus pegou e o diabo usou de novo. Mas nós fomos, irmão. Nós fomos, era terrível. Pastor Enio quis fazer 7 dias. A gente entrava naquele quarto, a gente tinha que prender a respiração. O homem ficou podre. Em 15 dias ele ficou podre. Ele voltou para Jesus. Ele voltou para Jesus e faleceu. E depois que ele faleceu, a família dele toda se firmou com o Senhor. Nós pensamos que eles não iam mais, eles foram e se firmaram com o Senhor. Então, irmão, não brinca. Jesus tira a enfermidade, mas a enfermidade é do diabo. Enfermidade é do diabo, irmão. Não dê lugar ao diabo. Não dê, sabe? Porque o Senhor é bom. Por isso que o Senhor quer que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Seja glorificado. Então, lute por aquilo que você precisa. Lute. Lute pelas suas situações, porque verdadeiramente ele levou sobre si as dores, as enfermidades. E você vê que o Espírito de Deus deixa escrito vários tipos de enfermidade. A mulher que era curvada, o paralítico, o homem, né, que era gordão lá, ou tinha uma barriga d'água, não sei. Deixou a epilepsia. O Senhor deixou várias doenças, se você procurar, meu irmão. Deixou ali, né, o câncer. Porque Ezequias, né, que ele teve câncer, foi Ezequias que botou o emprasto lá, foi que Isaías, que ele ia morrer da doença, Isaías volta e fala com ele, manda ele botar um emprasto em cima e ele é curado. Sabe, irmãos? Então Jesus, ele deixou tudo. Ele deixou, aleluia, doenças. Se você olhar ali as doenças que tem em Deuteronômio 28, as maldições de doença, né? Porque se nós não ouvir a voz de Deus, as maldições da doença vêm. Mas talvez um dia eu não ouvi, aí veio a doença. E o que eu tenho que fazer agora? Agora eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu tenho que mandá-la embora, eu tenho que vencê-la, aleluia, para que o nome dela seja, o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na vida dos meus amados, aleluia. Sabe, eu às vezes, irmão, eu fico apavorada. Quando a pessoa está doente na cama há 5 anos, 10 anos, 20 anos, é uma coisa que Deus sabe que dentro de mim eu não aceito.
Deus sabe que eu não aceito. Porque o Senhor Jesus, Ele fala, levanta e anda. Levanta e anda. Ele não paralisou ninguém, Ele mandou levantar e andar. Então existe, aleluia, dentro de nós tem que mover as águas que Jesus falou para aquela mulher. Se você beber dessa água aqui, mulher, rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Se tem uma água viva dentro de você, aleluia, seu corpo não pode estar morto. Não pode. Então, irmão, nós temos que nos fortalecer na fé todos os dias. Não aceitar, aleluia. Às vezes a pessoa fica falando, vem doença daqui, vem doença dali. Senhor, em nome de Jesus, para nós não, nós estamos cobertos pelo sangue. Guarda os nossos, guarda a família, guarda o teu povo. Eu falo, Senhor, todo aquele que te clama com sinceridade, o Senhor guarda. Porque é com sinceridade, irmãos. Não adianta nós clamar a Deus sem sinceridade. Não adianta, é com sinceridade. E Deus vai aliviando nossas cargas, Deus vai fazendo a gente passar, andar sobre as águas. Andar sobre as águas é andar sobre a palavra, né? Pedro andou, vem Pedro. Pedro foi, mas quando Pedro sentiu medo, o que fez? Ele afundou. Quando nós duvidamos da palavra de Deus, nós abrimos, aleluia, uma porta para o adversário, aleluia, nos entristecer, para que o nome do Senhor, amado, aleluia, Ele não seja glorificado na nossa vida. Mas acordamos e clamamos a Deus, aleluia. E Deus abre os nossos olhos novamente. E nós vamos viver o melhor de Deus. Porque para isso Ele veio. Ele veio para que o reino dEle, aleluia, chegasse até nós. Para que o poder do Senhor se manifestasse em nossa fraqueza. Por isso vamos nos colocar de pé. E vamos, aleluia, orar ao Senhor. Clamar a Deus, meu amado, que o Senhor venha nos fortalecer para que nós possamos viver o reino dEle, para que nós possamos prosseguir em novidade de vida todos os dias, que todos os dias a bondade e a misericórdia de Deus nos alcance, que nós possamos viver todos os milagres que nós vivemos e vimos e lemos na palavra de Deus. Temos visto Deus fazer coisas grandes por aí, meu amado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso não desista de pedir. Você quer alguma coisa? Peça ao Senhor. Peça, meu amado. Busque ao Senhor. Quando eu ganhei a Paula, eu fiquei com o estômago desse tamanho. E eu fui no Dr. Wilson. Eu ainda não era cristã. Era católica. Eu fui no Dr. Wilson e ele falou comigo, não tem o que fazer. Você não usou cinta, agora não tem mais o que fazer. Seu estômago vai ficar assim. Eu saí de lá e falei, vai não. E todo dia no chuveiro eu orava, afundava meu estômago e mandava ele voltar ao normal. Orava, afundava meu estômago e mandava ele voltar ao normal. Um dia, meu irmão, ele voltou ao normal. Eu não sei o dia, eu não sei a hora. Mas eu sei quando eu olho para o meu estômago. Tá? É o que você não aceita, meu amado. Porque todo mal é do adversário. Mas todo bem é do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, Pai. Pelo teu poder, pela tua palavra, pela tua grandeza. Meu Deus, ensina-nos, Senhor, a glorificar o teu nome nas nossas vidas. Ensina, Senhor, que as crianças possam crescer, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, ensinado, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Para que eles tenham sabedoria do céu, sabedoria da terra, Senhor. Para que eles possam, Senhor, guerrear as guerras deles e sair vitoriosos. Em nome de Jesus Cristo. Opera com o teu poder, opera com a tua glória. Opera, Jesus, com a tua unção, com a tua graça, Senhor. Toca. Se houver alguém enfermo, Senhor, nesta noite, Pai, toca, Jesus querido. Toca nos olhos, Senhor. Vai curando, Senhor. Vai abrindo os olhos, papai. Vai tirando toda a enfermidade, Senhor. Tudo que não procede de Ti. De todos os órgãos. Visita os órgãos, Senhor. Visita as veias, vasos, artérias, ossos, Senhor. Visita a coluna, Senhor. Visita, Pai, o coração. Visita a mente, Senhor. Visita os nervos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, os pulmões.
Em nome de Jesus Cristo, manifesta o teu poder. Manifesta a tua glória, meu Deus. Glorifica o teu nome, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera maravilha, Senhor, no meio da família. Que a família possa viver o melhor do Senhor. Oh, Santo de Israel, renovando, restaurando, Senhor, trazendo alegria, trazendo a paz, o regozijo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tudo está consagrado a Ti, Senhor. Nos santifica na Tua verdade, Senhor. Queremos andar nela, Senhor. Sede conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.